Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerral. Como eu sei que o Luiz já te contou sobre a história da eletricidade, que você viu essa aula, eu já falei também bastante sobre a lei de Ohm e agora você já conhece os principais descobridores ou inventores, chame como quiser, aí do nosso ramo. Tá na hora de aprender um pouco mais sobre as 4 principais grandezas elétricas que usamos no nosso dia a dia. E são elas: tensão, corrente, resistência e potência. Mas talvez você também já seja um profissional do ramo, tá careca de saber desses conceitos básicos e não tá muito afim de assistir essa aula de agora. Bom, minha recomendação é que você revise sim essas 4 grandezas e principalmente assista o fim da aula, na qual faremos uma aplicação prática do que acabamos de falar, dimensionando um chuveiro elétrico, entendendo como a tensão afeta até na escolha do cabo do condutor, o que vai trazer ou não mais economia para o seu cliente. Por isso é altamente importante você revisar esse assunto. Confere aí comigo mais sobre essa aula. Olá pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos estudar sobre a eletricidade. O que é a eletricidade e o que são as suas grandezas? A primeira pergunta é a seguinte: o que é a eletricidade? A gente precisa de entender que a eletricidade ela é o movimento dos elétrons de átomo para átomo dentro de um condutor. Então fica um pouquinho na dúvida aí. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos um átomo. Esse átomo ele é representado pelo núcleo e pelos anéis ou camadas. Dentro desse núcleo nós temos o que? Os prótons e os nêutrons. E nesses anéis, nessas camadas que ficam ao redor do átomo, nós temos os elétrons espalhados. Então vamos representar os elétrons aqui pelas essas bolinhas vermelhas aqui para vocês entenderem. Esses elétrons eles ficam girando em torno desse núcleo, desse átomo. Agora, como que esse elétron migra para outro átomo? Vamos entender aqui dentro de um condutor. Vamos representar aqui um condutor. Aqui nós temos um cabo. E dentro desse cabo, nós temos o nosso átomo. Então, vamos começar pelo núcleo do átomo aqui, ó. E temos os prótons e os nêutrons dentro de cada núcleozinho desse, ó. Ok. Ao redor do átomo, ao redor do núcleo, como a gente já estudou, nós temos aqui os anéis. Então, vamos representar os anéis, ó. São todos desenhados. Cada átomo desse possui núcleo e os anéis em torno dele. E nesses anéis nós temos quem? Os elétrons. Olha lá. Estão girando em torno. Então temos vários elétrons espalhados em torno desse núcleo. Só que aí, como que acontece a mudança desse elétron? Como que acontece o movimento deles? Simplesmente a partir do momento que a gente aplica uma força. Essa força, ela é conhecida como o quê? Tensão. Então vamos colocar aqui como tensão. Conforme a gente tem ali, para auxílio nosso do lado do quadro, a tensão ela é representada pelo volt. E a letra que a gente vai usar na fórmula aí é a letra V. Guardem isso. Então a força que está impulsionando aqui esses elétrons é chamada de tensão. A partir do momento que eu aplico essa força, nós temos o movimento ordenado dos elétrons aqui, ó. Eles seguem no mesmo sentido. E é aí que acontece a troca dos elétrons entre os átomos. Ele fica pulando de um átomo para outro. A partir daí, a gente tem a conhecida o quê? Corrente elétrica. A nossa corrente aqui, ó, é o movimento ordenado dos elétrons. Esse simples movimento que eles estão fazendo aqui. Como a gente tem a nossa colinha aqui, o nosso auxílio, a corrente, ela é o ampere, a unidade de medida dela, e ela é representada pela letra I. Então, estamos entendidos? A tensão é o quê? A força que está impulsionando o movimento dos elétrons. E a corrente é simplesmente o movimento dos elétrons, a troca dos elétrons de átomo para átomo. Legal? Então, gente, nós temos a nossa terceira grandeza elétrica. Qual é ela? A resistência elétrica. Mas antes de entender um pouquinho da resistência, a gente tem que saber o que causa a resistência. A resistência elétrica ela é causada a partir do momento que eu tenho ou um mau dimensionamento da instalação, ou tenho também um condutor a longa distância. E tem vários efeitos que causam a resistência elétrica.
Só que eu vou listar para vocês aqui um efeito muito simples e muito encontrado nas obras. Olha comigo. O eletricista tem um condutor e, de repente, ele vai e emenda um condutor mais fino. Isso não é comum? Direto a gente vê isso em obra. Na sua casa mesmo, talvez tenha algum ponto aí que tem esse problema. Isso aqui causa resistência elétrica. Agora eu vou explicar como que causa. A gente não estudou aqui dentro do condutor, nós temos o movimento dos elétrons, então vamos desenhar os elétrons aqui movimentando. Ó, nós temos o movimento ordenado dos elétrons ao longo do condutor, cara. Está indo nesse sentido aqui, ok? Só que imagine esse tanto de elétron na hora que eles chegarem aqui. O que vai acontecer com esses elétrons? Esses elétrons vão afunilar ali dentro. E aí vai causar um esmagamento desses elétrons. E esse esmagamento, ele é chamado de resistência elétrica. Por que resistência elétrica? Porque a resistência é a oposição à passagem de corrente elétrica, é uma força oposta. Então a gente tem a força impulsionando o movimento, a gente tem o movimento e tem alguma coisa se opondo. Essa força é a nossa resistência elétrica. E a nossa resistência, conforme tem aqui, ela é dada pela unidade de medida conhecida como ohm e reconhecida como a unidade de medida ôhmica, ou seja, a nossa ferradurazinha ali, que vocês podem perceber, um desenho de ferradura. Então, aqui nós temos um exemplo de resistência elétrica. E por último, nós temos a quarta grandeza, que é a potência elétrica. Mas o que é a potência elétrica? A potência elétrica é a capacidade de realizar trabalho. Então vamos pensar num equipamento que é comum vocês terem na sua casa. Vamos lá, o chuveiro elétrico. A gente tem um chuveiro elétrico, aqui, e nós temos aqui um outro chuveiro elétrico. Esse chuveiro, ele tem 7.000 watts. Vamos lembrar aqui? Potência é dada em watts. E a letra dela, na fórmula que a gente vai achar aí, é P. Então, a gente tem 7.000 watts nesse chuveiro. E esse aqui, nós temos 5.000 watts. Automaticamente, qual é mais potente? Esse chuveiro aqui é mais potente que esse, afinal ele tem 7.000 watts. Esse chuveiro aqui vai esquentar mais a água do que esse chuveiro aqui. Isso é a capacidade de realizar trabalho. Ele realiza um trabalho muito maior, ou seja, ele esquenta muito mais a água do que um chuveiro menos potente. E isso influencia também na corrente. Um chuveiro mais potente necessita de mais corrente para fornecer energia para ele. E se necessita de mais corrente, a gente precisa também de ter um pouquinho a mais de tensão empurrando. Então, muitas vezes um chuveiro nessa potência, ele tem que ser ligado na rede de 220 volts de tensão, porque ele dissipa uma potência maior e necessita de uma corrente maior. E se essa corrente for muito grande, a gente tem que aumentar também o condutor. Então, o fato de ligar essa potência numa tensão superior faz com que o condutor também tenha um dimensionamento correto. Agora, vocês vão ver com o meu amigo Luiz como se aplica a potência, a tensão e a corrente num chuveiro elétrico. É com você, Luiz. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Aqui é o Luiz Navarro e nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante que é como calcular a corrente de um equipamento elétrico. E para isso nós vamos utilizar o triângulo da potência e eu quero rever alguns detalhes aqui com vocês também. Lembrando que vamos rever aqui essas letras. O P representa a potência, que é dada em watts. O V representa a tensão, que é dada em volts. E o I representa a corrente, que é dada em amperes. Então, nós temos aqui dois exemplos para nós realizarmos esse cálculo. Eu tenho dois equipamentos elétricos aqui, dois chuveiros, sendo que um deles está interligado a uma rede cuja tensão é de 127 volts e o outro chuveiro aqui está interligado a uma rede cuja tensão é 220 volts. E vocês podem observar que esses chuveiros, todos eles têm a mesma potência, que é de 5.500 watts. Agora, como é que eu faço para saber qual é a potência de um chuveiro, em que tensão, qual a tensão desse chuveiro? É só recorrer ao próprio chuveiro, tem as informações lá, ou então a embalagem do fabricante, com certeza você vai conseguir essas informações lá. Beleza, vamos partir para a prática agora, pessoal? Então, olha só, eu vou utilizar o triângulo da potência para fazer a minha fórmula e é muito simples fazer essa fórmula aqui. O que eu preciso saber então? Eu preciso saber qual é a corrente
desse equipamento. Então eu vou colocar aqui o I, que representa a corrente. E aí, pessoal, olha que interessante, uma dica que eu vou dar aqui para vocês fazerem essa fórmula. Se eu quero saber a corrente, olha só, eu vou tampar aqui a minha corrente e o que vai me sobrar? Vai me sobrar potência e a tensão. Então, olha que interessante, para eu fazer essa fórmula, eu vou colocar que a minha corrente será igual, tampando aqui novamente, a minha potência dividido pela minha tensão. Então, eu tenho aqui a minha fórmula, que é corrente é igual a potência dividido pela tensão. Olha como é que é simples. Então, vamos para a prática? Vamos fazer isso aqui na prática. Então, pessoal, olha como é que é simples. Vamos lá, vamos aplicar aqui essa fórmula. A minha corrente vai ser igual, então, aqui a potência desse chuveiro, que aqui eu tenho 5.500 watts de potência. Vamos lá, 5.500 watts, dividido pela minha tensão, que nesse chuveiro aqui é de 127 volts. E o resultado aqui dessa conta vai ser o seguinte: nós teremos aqui 43,3 amperes, ou seja, esse chuveiro me gera uma corrente de 43,3 amperes. Eu vou fazer a mesma coisa com o chuveiro 220 volts aqui com esse exemplo. Então vamos lá. Eu tenho também aqui, vou usar a mesma fórmula. Lembra lá de tampar, ó, se eu preciso saber a minha corrente, lembra de tampar a corrente e você vai dividir a potência pela tensão. Então vamos novamente fazer isso aqui, ó, dividir a potência pela minha tensão. E aí novamente nós vamos fazer esse cálculo aqui bem rapidinho. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, o que eu preciso saber é a minha corrente. Então, a minha potência, nesse caso aqui, também é 5.500 watts. E agora, pessoal, eu vou dividir pela minha tensão, que nesse caso aqui é de 220 volts. E o resultado aqui vai ser que esse chuveiro vai me gerar 25 amperes. Então, esse chuveiro vai me gerar 25 amperes. Olha só que detalhe interessante que nós podemos observar aqui nesses dois exemplos. Vamos lá. Lembrando que os dois chuveiros têm a mesma potência, ok, pessoal? 5.500 watts. Então, em relação a essa mesma potência, se eu pego um equipamento que tem a mesma potência, se eu interligar esse equipamento que tem a mesma potência e uma tensão menor, ou seja, 127 volts, eu vou ter uma corrente maior. E se eu faço o contrário, pego esse equipamento e interligo ele numa rede de uma tensão maior, nesse caso aqui 220 volts, eu vou ter uma corrente menor. Olha só que interessante. E agora, para que a gente precisa saber fazer esse cálculo aqui? É justamente porque nós precisamos saber dimensionar o disjuntor, dimensionar os cabos que serão utilizados nesse sistema, então é muito importante. Pessoal, quando a gente faz um dimensionamento errado, nós corremos um sério risco na nossa instalação elétrica, porque podem ocorrer problemas seríssimos, como os cabos podem aquecer, superaquecer, enfim, isso pode trazer prejuízos enormes para a nossa obra. Então, nós teremos uma videoaula só para a gente explicar esses detalhes e nós veremos mais para frente. Agora, para a gente finalizar, só uma curiosidade aqui, através desse triângulo da potência, eu consigo calcular não só a corrente de um equipamento, mas eu consigo também calcular a potência e a tensão. E como é que eu faço isso? Só para você entender. Lembra que eu tampei aqui para saber a corrente, eu tampei, e aí eu precisava dividir a potência pela tensão? Se eu preciso saber, então, a potência, eu vou tampar aqui, e aí o meu resultado vai ser o seguinte: a potência, né, que eu estou tampando aqui, vai ser igual a minha tensão vezes a minha corrente. E se eu precisar saber a minha tensão, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tampar aqui a tensão, então a minha tensão vai ser igual a potência dividido pela corrente. É importante saber, salientar aqui, que eu preciso de pelo menos duas dessas grandezas para me descobrir a terceira, né? Então, pessoal, continue com a gente e eu te vejo numa próxima aula. Entendidos, então? Usando a regra do triângulo que ensinamos, você resolve a maioria dos cálculos de dimensionamento e por aí vai, tá? Recapitulando, nesta aula a gente viu sobre as 4 principais grandezas elétricas e, por fim, nós fizemos uma aplicação prática para descobrir a corrente de um chuveiro elétrico em diferentes níveis de tensão, né? Na próxima aula, iremos dar início ao conteúdo de leitura e interpretação de projetos elétricos
começando pelas famosas simbologias. O meu objetivo é que você saia da próxima aula capaz de identificar vários símbolos presentes em um projeto e, com isso, daremos juntos aí o primeiro passo para ler, interpretar e, por fim, conseguir elaborar um projeto elétrico. Combinado? A apostila referente a esta aula está fixada na nossa descrição, faça o download e aproveite ainda mais todo o nosso conteúdo. O primeiro simulado do nosso curso também já está disponível logo abaixo da aula. É só você clicar e testar seus conhecimentos. Você pode refazer ele quantas vezes precisar, tá bom? É para treinar. Grande abraço e até já!